Gravação iniciada, presidente. Ok, muito obrigado. Colegas, iniciamos agora, damos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da primeira sessão, das 14 horas, ok? Estão presentes os conselheiros Ricardo Barbosa, Nilson Cavalcante, Luiz Henrique Tozelli, Alain Marcel, Gisele Barra, Efigênio Freitas, Bárbara Mélio e Alexandre Evaristo. Eu não sei se a Bárbara está aparecendo, estão presentes. Então, dentro da nossa pauta, o primeiro item da tarde é o processo, que até foi relatado no final da manhã, mas eu peço para o colega Efigênio novamente fazer um rápido relato do processo e manifeste seu voto. O processo é da Unidade de Densitometria Óssea do Recife Limitada. É o 10.480.017.103.2002.87. Com a palavra, o doutor Efigênio. Perfeito, presidente. Trata-se de auto de infração, em que as infrações apuradas foram a aplicação incorreta do coeficiente de 8% sobre o lucro bruto, em vez de 32%, em razão de se tratar de atividade hospitalar, e divergências entre DIPJ e DCTF e valores declarados a menor. A DRJ, qual foi o posicionamento? Ela reduziu o percentual de presunção de 32% para 8% e julgou parcialmente favorável a alguma dessas infrações. Então, restou um valor de R$ 24 mil, todo o valor de todo o auto de infração. No recurso voluntário, o contribuinte, preliminarmente, ele solicita perícia e, no mérito, ele vem discutindo exclusivamente multa, incidência cumulativa dos juros de mora, redução do percentual de 75% para 50%. Basicamente, essas são as alegações. E compensação do saldo negativo que resultou em relação à redução do percentual de 32% para 8%, ele pede a compensação desse valor, desse crédito, no próprio auto de infração. Bom, eu rejeito a preliminar, né, de perícia, porque o feito está bem instruído, e com relação ao mérito, basicamente são as súmulas 2, 5 e 8, 108 do CARF, com relação à multa, inconstitucionalidade, a incidência dos juros de mora, e a parte com relação à redução da multa de 75% para 50%, não é cabível à espécie, porque aquela multa de 50% trata-se de multa isolada, e o inciso, a linha A do 144.2, do artigo 44.2, que o contribuinte invoca, ela não se aplica, ela é em relação a aplicação às pessoas físicas, ganho de capital, valores não recolhidos. E com relação à compensação, a partir da Lei 9.430, o artigo 74, a partir de 2002, mais precisamente outubro de 2002, a compensação deve ser feita via auto, via DECOMP. Então, não é possível fazer essa compensação via processo. Então, eu encaminho meu voto nesse sentido. Eu conheço do recurso voluntário e, no mérito, eu nego provimento. É como voto, presidente. Obrigado, Efigênio. Colegas, querem debater ou podemos já passar para a votação? Votação. Votação, então. Doutor Nilson. Ele tem um questionamento. Desculpa. Pois não. Não, imagina, eu demorei um pouco para levantar. Só com relação a esse pedido de compensação aí, esse crédito aí, o que seria? Que é crédito da diferença do percentual de presunção, mas não tem nada a ver com o período do auto, é isso? Não, é valor, porque na hora que ele faz esse ajuste, no final gera um saldo negativo de RPJ, porque a alíquota era 32%, quando reduz para 8%, gera um valor, que a própria DRJ reconhece, olha, realmente o valor, com 32%, o valor de imposto de renda maior, pago deveria ser esse, como eu reduzo para 8%, eu tenho um valor menor, né? Ele teria pago a mais. Então, o que ele pede? A compensação desse valor nos próprios autos. E a própria DRJ... Ou seja, na verdade o fiscal foi lá, ele recalculou o IR com base no 32, é isso? Exatamente. E aí isso deu uma diferença que ele exige, aí a DRJ falou, não, seu cálculo está errado, você tem que usar 8,
Isso faz com que ele tenha um indébito, é isso? Isso. É porque é estranho, porque ele não recolheu nunca 32, provavelmente é por causa da apuração mesmo. Exatamente. Ô, Tozelli, é porque aqui teve outros lançamentos, teve diferença de fonte, que uma parte foi glosada, teve uma parte que foi aceita, entendeu? Teve diferença de DCTF, valor declarado ou não declarado, uma parte da DRJ aceitou, outra ela não aceitou. Então, uma parte do lançamento que foi mantida, ele nem questiona de lançamento efetivamente. Então, a DRJ ela faz uma planilha junto concatenando todos esses valores. E, no final, tem um indébito. E aí ele vai e pede esse indébito, essa compensação no processo, no próprio auto de infração. A DRJ, olha, esse valor você tem direito, aqui esse crédito. Não é que eu faço toda a reapuração, mas é via decomp. Ok, pessoal? Mais algum comentário? Pois não, Alain? Oi, pronto. Então, Efigênio, eu fiquei um pouco na dúvida do porquê a DRJ, foi reduzido para 8% porque é serviços hospitalares, não é isso? Mas por que ela reduziu para 8% se o auto de infração tinha considerado a 32%? Tipo assim, durante o procedimento fiscal, ele não comprovou os requisitos para, enfim, para ser considerado serviço hospitalar, teria sido isso? Ou a fiscalização autuou ele direto por 32%? Isso não ficou muito claro para mim. Alain, como não houve recurso de ofício, eu não entrei no mérito dessa matéria. Entendeu? Não houve recurso de ofício. Então, essa matéria eu passei por cima. Eu também fiquei um pouquinho, assim, um pouco em dúvida, porque realmente a gente está falando de auto de infração, não é isso? Um auto de infração que aconteceu em razão de algumas compensações que não teriam sido consideradas porque o contribuinte compensou sem decomp, não é isso? Não, esse aqui, perdão, foi um auto de infração. Não, sim. Esse foi um auto de infração. As infrações apuradas estão no item 3. Aplicação incorreta do coeficiente de 8% sobre o lucro bruto em vez de 32%, divergência entre DIPJs e DCTFs, divergência quanto aos pagamentos de valores não declarados em DCTF ou declarados a menor, em relação a, ele usou fonte, serviços prestados e não comprovados. Essas são as infrações. Sim, eu estou tentando aqui abrir, porque esse processo ele não tem, como se diz, ele não é um processo muito pequeno. Agora sim que eu consegui abrir o auto de infração, porque eu não estava conseguindo abrir o auto de infração. Certo. Isso aí não é objeto, Alain, do recurso voluntário. Isso já está definido. Agora, entendeu? Eu vi agora. Exatamente. Por isso que eu não adentrei ainda que eu discordasse, eu não poderia analisar essa matéria. Posso prosseguir, Ana? Ou você quer olhar mais um? Posso votar? Vamos votar, pessoal? Doutor Nilson. Acompanhe o relator. Doutor Tozelli. Realmente, eu acho que essa compensação de ofício aí, ela não tem base legal. Ainda que o contribuinte tenha o crédito, ele tinha que seguir a lei e buscar pelos meios devidos. Então, nesse sentido, eu acompanho também, presidente, o relator. Ok, Alain. Acompanhe o relator, presidente. Gisele. Aqui a gente poderia, né, Tozelli, pensar até num suposto abatimento, mas ele vai bem na linha de valor a compensar, né, Efigênio, pelo que eu entendi. Então fica um pouco complicado, porque a gente também não tem fundamento legal, embora, né, a gente venha reconhecendo potencialmente abatimentos, né, só para fazer um disclosure aqui que eu acho importante, em outros casos pode eventualmente isso impactar, não na linha desse pedido, mas pode ter algo nesse sentido. Então eu acompanho o relator. Doutora Bárbara.
Bárbara, tá mudo, não estou ouvindo. Tá pensando. E doutor Alexandre? Acompanho o relator também, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica acordo dos membros do colegiado por unanimidade, no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento, correto? Beleza, vamos passar para frente. O próximo processo da Palopé Belexport Natural Cosméticos Limitada é do relator Luiz Henrique Marotti Toselli, é o número 17.515.004.454/2007-62. A palavra está com o doutor Toselli. Esse caso aqui, presidente, é auto de infração, cobrança de multa isolado, 75% sobre os valores considerados indevidamente compensados. O padrões legal está discriminado às folhas 19, artigo 18 da 10833. Conforme relatado, a contribuinte apresentou o decompo fundado em crédito decorrente de títulos denominados obrigações da Eletrobras para compensar tributos e contribuições de sua titularidade. Foram notificados a infração. Aí a defesa, a impugnação, ela pode ser resumida que o primeiro argumento de compensação foi realizado nos termos da legislação. O crédito seria, assim, de origem tributária, já chancelada pelo órgão máximo fazendário. E aqui a fonte é engraçado que ele justa a revista Isto é Dinheiro, para falar que a Eletrobras tem natureza tributária. Então se trata de título público, multa e juros de mora são indevidos, e a multa ofenderia o princípio não confisco e capacidade contribuinte. A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de folhas tais, a ementa está aqui. Cientificada dessa decisão, o contribuinte depois recursos voluntários, tentando que a DJ não teria observado o princípio da retroatividade benéfica, de forma que a atuação deve ser cancelada em razão de lei posterior, teria deixado de reconhecer a infração. Então, resumindo, presidente, aqui é multa isolada por compensação não declarada. A matéria que nós vamos discutir aqui é se a multa tem que ser abaixado o percentual dela ou se ela tem que ser cancelada em razão de legislação superveniente. Aqui vai ser a matéria que nós vamos discutir. Posso ir para o voto? Pois não, pode continuar. Então o recurso é tempestivo e conheço dele e posso apreciar. Restou demonstrado que a recorrente buscou compensar créditos oriundos de título da Eletrobras com débitos próprios, procedimento que ensejou a cobrança da penalidade em questão, pelo fato de ter sido enquadrado esse fato na hipótese de compensação não declarada sujeita à multa isolada de 75. Com efeito, a natureza não tributária do crédito que se compensar já foi confirmada. Então, a natureza do crédito que a Eletrobras não tributária já foi simulada que ele realmente não tem natureza tributária. Considerando, porém, que a legislação atinente às multas isoladas sofreu diversas alterações ao longo do tempo, é preciso investigar as regras vigentes na data da apresentação da declaração de compensação, que é 14/12/2004, para aí sim verificar a procedência ou não da cobrança à hora formulada. E aqui o que eu falo, presidente, que esse artigo é um dos artigos mais remendados da nossa história. É uma tarefa, uma grande dificuldade você reconstituir o artigo 44, desde a redação primitiva até hoje. É uma tarefa que o intérprete tem que tomar muito cuidado, saber onde pesquisar, porque ele foi objeto de diversas alterações ao longo do tempo, teve muitas idas e voltas, e aqui eu vou tentar resumir o que me levou aqui a decidir pela redução. A partir da vigência da MP 2135, levando em conta o quê? Que a declaração de compensação foi apresentada em 14/12/2004. A partir da vigência da MP 2135, convertida na Lei 1083, o lançamento de ofício nos casos de compensação indevida passou a ser efetuado de acordo com o disposto em seu artigo 18. Então, o artigo 18, caput dele, já permitia cobrar multa quando o crédito fosse de natureza não tributária. E olha que interessante aqui, a multa isolada que se refere ao caput, e aí inclui também compensação não declarada, não tinha essa terminologia, né, esse nome técnico, compensação não declarada, só apareceu depois,
mas o caput já colocava como finalidade você compensar crédito não tributário, já poderia ser passível de multa. Qual multa? Aí ele coloca, é prevista nos incisos 1 e 2. Ele não fala 1, tem o 2, ele fala 1 ou 2. 1 e 2, olha que interessante. Aí os incisos 1 e 2 determinavam a época, quando foi essa remissão, os percentuais 75 e 150. E o parágrafo 3 permitia aqueles acréscimos. Então, era 1 e 2, 75 e 150. Aí, em 29/12 de 2004, a Lei 11.051 promoveu alterações justamente nos parágrafos do artigo 18 em questão, que era aquela base legal que eu citei acima. Então eu falo o quê? Que o lançamento de ofício que trata o artigo que limita a imposição de multa isolada da não homologação da compensação declarada pelos ordinários hipóteses que fica caracterizada da prática das infrações previstas tal. A multa isolada que se refere ao caput desse artigo será aplicada no percentual previsto no inciso 2. Ele já fala no 2 agora, não é mais 1 e 2. Conforme o caso, terá como base o valor do débito indevidamente compensado. A multa prevista no caput também será aplicada quando a compensação for considerada não declarada. E aqui que aparece a figura compensação não declarada, lembrando que ali era 1 e 2 e aqui passou só inciso 2. Como se nota, a alteração legislativa, além de incluir o parágrafo 4º, que tratou do, vamos dizer, que instituiu o conceito de compensação não declarada nesse nome, além de incluir, então, o parágrafo 4º, também alterou o parágrafo 2º, prescrevendo que o percentual da multa seria aquele previsto no inciso 2, ou seja, 150. Então, veio uma legislação primitiva, que não falava compensação não declarava, mas já previa multa por compensação desse tipo. Falava que a multa era 1 e 2. Aí depois veio essa legislação que falava que era 2. E aí as alterações não param por aí. Em 30/6 de 2006 foi publicada a MP 303, cujo artigo 18 alterou o artigo 44. Aí o que ele fez? Ele criou o 2, passou a ser 50%. E aí depois o 150 não aparece mais, ele aparece como um agravamento por multa qualificada lá no parágrafo. Então, era 1 e 2, passou a ser 2 com 150, agora o 2 passou a ser 50, o inciso por remissão. O que eu concluo? Verifica-se assim que a penalidade para a compensação qualificada como não declarada, que inicialmente poderia ser de 75 ou 150, passou em um segundo momento para 150, mas foi reduzido para 50 por ocasião da alteração do inciso 2 do artigo 44. Aí, apenas por ocasião da Lei 11.488 de 2007, os parágrafos 2º e 4º questão receberam nova redação, então teve mais uma alteração. Então era 75 ou 50, passou a ser 50 e agora passou a 75, que é a atual. Hoje é 75 para quem faz compensação considerada não declarada. Então, feitas essas considerações, nota-se que a multa relativa à compensação de crédito não tributário, caso de valores pagos ao Eletrobras, foi instituída pelo artigo 18, vigente na data da presente compensação, ao patamar de 75 ou 50, tendo sido, portanto, corretamente exigida, que foi 75 aqui. Entretanto, com o advento da Lei 11.051, o legislador regulamentou a figura da compensação não declarada de forma específica, optando inicialmente pelo percentual de 150, que foi reduzido para 50 e que depois mudou para 75. Elucidada essa evolução, para não dizer confusão legislativa, não se pode perder de vista o que dispõe o artigo 106 do CTN, que fala da retroatividade benéfica. Então, nesse contexto, tendo em vista que a penalidade aplicável à hipótese de compensação reduzida pelo legislador para 50, após ter sido exigida da recorrente ao patamar de 75, eu entendo, presidente, que é aplicável, sim, o princípio da retroatividade benigna, de forma a assegurar a menor dos percentuais. Então, o meu voto é para dar parcial provimento para reduzir o percentual de 75 para 50. E, gente, na data da DECOM, quando ele apresentou a DECOM, a lei falava que era 1 e 2, não definia. E 1 e 2 é 75 e 150. Aqui, o fiscal cobrou 75.
Aí depois disso, a legislação mudou, por um tempo foi só 150. Aí depois passou a ser 50. E hoje é 75. Como aplicar aqui? Como o contribuinte, num determinado momento, a legislação estabeleceu 50, eu acho que retroage, ainda que ela tenha valido por um determinado período. Então, para mim, a retroatividade benéfica, ela existiu lei posterior à cobrança que reduziu? Sim, retroage. Então, foi esse meu entendimento para reduzir 75 para 50. É como voto, presidente. Ok, obrigado, Tozelli. O pessoal está aberto aí para dúvidas, questionamentos. Eu estava olhando aqui esse histórico aqui da legislação. Em que momento ele baixou exatamente para 50%? Foi, você apontou aqui, né, no... MP 303, né? Presidente, eu tenho certeza que o conselheiro Neudson conhece isso na ponta da língua, senhora. Pelo contrário, tá, Zé? Eu tô... Uma palavra, conselheiro Neudson, então. Não, porque assim, o que eu tinha construído na minha cabeça é que nunca houve essa redução para 50% para a não declarada, né? Para a não compensada, mas para a não declarada, eu nunca tinha visto uma construção de que em um determinado momento das mudanças da legislação, ficou 50% para não declarada. Aí era isso que eu estava querendo ver, porque está contrário. Na verdade, eu tinha essa dúvida também. Foi justamente o recurso voluntário que ele pede o cancelamento, na verdade, não pede nem a retroatividade, que me fez fazer todo esse estudo cronológico. E eu cheguei à conclusão, e você pode ver realmente, que teve um período, que é justamente aqui. Quando que foi essa segunda aqui? 50. Você fala em A MP 303. Na vigência dessa MP, que não foi muito que ela durou, porque logo depois, no ano seguinte, a 351, a MP 351 já mandou para 75. Então, se você for ver, em 30/6/2006, a 303, ela fala 50%. Entendeu? Que é a multa do 2, que é a remissão lá dessa multa. Então, ela durou, na verdade, pelo meu estudo, 1 ano, mais ou menos. Pois é. A minha dúvida está aí, sabe? Nesse 1 ano. Eu não tinha visto isso daí. Certo? Não, mas passar a palavra para os demais. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui rápido na legislação, tá? Eu acho que eu também tenho dúvida na legislação, porque são muitos detalhes, né? Claro, se em algum momento ela foi fixada em 50%, eu concordo com a tese do Tozelli. É que eu não me lembrava desse detalhe também, por isso que está me incomodando um pouco, mas eu também ainda não estou plenamente convicto da situação, nem sim, nem não, antes pelo contrário, tá ok? Algum outro conselheiro quer se pronunciar no momento? Doutor Alain. Eu também tinha essa dúvida. E sei que durante um período, a compensação não declarada ela importava multa qualificada automaticamente, não é isso? E depois teve uma alteração no sentido de que não ia ser mais automática, deveria ser comprovado, dólar, etc., etc., né? Então, basicamente, o que, assim, eu me recordo, porque os detalhes são muitos, né, e o Tozelli até relativamente bem demonstrou essa evolução aqui da legislação, mas até onde eu me recordo, né, da evolução, o registro que eu tinha é mais ou menos nesse sentido. Algum outro conselheiro quer se pronunciar no momento? Eu também estou checando a legislação também, que é emaranhado, exatamente.
O problema é que eu acho, só uma observação, a legislação não é tão clara, né, Efigênio? Eu entendi o ponto. Então, quando você lê, né, o Toselli fez muito bem isso, eu até fui resgatar alguns votos que eu fiz, ou mesmo de julgamentos da nossa turma. A gente nunca tinha entrado propriamente nessa situação, mesmo tendo votado casos envolvendo a Eletrobras, né, esses empréstimos compulsórios e essas questões do não declarado. Sempre do não compensado, Nilson, não tinha muita dúvida na linha do que você colocou. Agora, no não declarado, mesmo nos votos que eu fui, assim, busquei, a gente manteve os 75. Em que pese, eu acho que a construção que o Toselli trouxe aqui, ela é bem relevante e pertinente. Agora, eu acho que se a gente for linha a linha da legislação, não vai ficar tão claro. E na dúvida... Gi, só um ponto, porque o 75 é atual, a gente eu sei. Porque aqui é um caso de compensação não declarada antes de 2006, a gente nunca julgou isso. Então, é isso que eu estava olhando nesses casos, não é exatamente, mas enfim, num primeiro momento a gente tende a aplicar a regra atual. Eu não tenho dúvida que a partir de 2007 é 75. Aqui a gente está falando de uma compensação anterior a 2007. Esse é 2004. Isso que vai mudar. E aí, qual que é o pulo do gato, gente? Que é o que me fez determinar. Porque o início da legislação, ele falava inciso 1 e 2. Entendeu? A multa será aplicada na conformidade do inciso 1 e 2. Você vai no inciso 1 e 2, é 75, 150. Ou seja, a multa, ela, por compensação não declarada, que não tinha esse nome, mas tinha no CAPT essa hipótese, ela não era clara também, porque ela poderia ser 75 ou 150. Não estou falando de qualificação. É percentual. Qual a multa aplicável? O fisco tinha duas possibilidades, porque a legislação falava inciso 1 e 2. Então, é 75 e 150, ele foi aqui e aplicou 75. Aí, depois, eles corrigiram a remissão. Só falam em inciso 2. Qual foi o problema? O inciso 2 mudou a redação, e pôs 150, e depois mudou de novo para 50, e o 150 apareceu no parágrafo como qualificadora. Ou seja, eu não tenho dúvida que o pulo do gato para você interpretar é justamente a alteração não dos percentuais, é a definição do legislador que a multa por remissão não é mais 1 e 2, é só 2, e aí o 2 mudou de 150 para 50 para 75, entendeu? Entendi. Não, ficou claro agora. Bom, senhores, a tese do Toselli está clara aí. Alguém quiser pedir vistas ou querem fazer a votação, como é que vocês se manifestam com relação a isso? Realmente é algo um tanto quanto confuso essa evolução da legislação, a gente fica realmente em dúvida. Como eu falei para vocês, eu mesmo não consigo ver tão claramente, mas também não tenho argumentos também para me contrapor no momento, tá entendendo? Como é que os colegas querem se pronunciar? Alguém quer pedir vistas? Doutor Alain, pode falar. Então, eu tinha feito essa observação, mas eu acredito que essa minha observação ela era até relevante no caso de uma discussão em que se a gente tivesse ou não tendo que decidir entre a qualificada e a atual. Aqui não, aqui já teria sido aplicada de 75%, não é isso? E aí agora o Toselli está aplicando de 50%, né? De modo que, no âmbito aqui dessa discussão, me parece que não é controvertida. O doutor Nelson estava pensando aí, vai continuar pensando? Como é que você quer pedir? Senhor presidente, não é questão de pensar, é questão de ver a legislação, né? Dentro dessa cronologia, assim, como está contra o pensamento que eu tinha, apesar de estar muito bem fundamental, está aí demonstrando, mas eu precisaria repensar essa minha construção aí. Então, de repente, porque não é tão difícil essa só um pouquinho mais de tempo para
via a legislação, né? Então, fica concedida a vista em mesa, né? Então, tá ok? Tá certo. Obrigado. Deixa eu anotar aqui, então. Bom, então vamos passar o seguinte, da pauta da conselheira Bárbara Melo, é a CDM Engenharia Limitada, processo 19.615.717.2007.63. Com a palavra a doutora Bárbara. Bom, pessoal, já está na pasta. Ai, presidente, eu não te mandei por e-mail. Você não passou para mim, né? Se você puder passar para mim, então. Eu não sei se está acessando já a pasta separada. Desculpa, presidente. Tranquilo. Bom, mas esse processo é bem parecido com o do Toselli. É uma compensação considerada como não declarada, em razão da compensação ter sido com crédito de terceiro. E eu, enquanto o Toselli estava lendo, eu até conferi, no caso, essa deconte, ela foi apresentada em fevereiro de 2007. Aí eu vou até pedir ajuda para o Toselli, porque eu estou votando no sentido de a discussão é simplesmente da aplicação da multa, né? Esse PTA é simplesmente da aplicação da multa, não é o PTA que discute a homologação ou não da deconte. E eu entendi que já estava vigente a última redação do parágrafo 4º, não é isso, Toselli? Que exigia a multa do inciso 1º do caput do 44. Então, seria o caso de 75, sim. Porque a DECOMP foi apresentada em fevereiro de 2007. E a MP 351, que foi a que revogou a do Toselli, ela é de janeiro. É essa mesmo, é essa MP que você tem que ver quando que ela passou a valer. Pois é, era de janeiro de 2007, com efeitos imediatos. Então, na verdade, Nilson, quando eu falei que valeu um ano, é menos, são 6 meses só. Essa conta que eu estava fazendo aqui. Mas é suficiente, né, José? Mas eu estou... Para o meu caso, para mim não é suficiente, porque a DECOMP ela foi apresentada já em 2007, em fevereiro de 2007. Então, não sei se os colegas têm um outro entendimento, mas pelo que eu entendi, já estava vigente a 351, estabelecendo o patamar da multa de 75. Então, eu estou mantendo a multa. Pronto? Terminou já o voto? Já o relatório voto. Doutor Toselli, o senhor que estudou muito essa tese, se pronuncie logo aí sobre a posição. Abrangeria na sua tese esse caso? Não, presidente, na verdade, o meu contribuinte foi mais sortudo que o contribuinte que a Bárbara está analisando. Então, esse semestre não pega o semestre que valeu 50%. No caso dela, presidente, não tem retroatividade benéfica, porque no momento da compensação já estava valendo a multa isolada de 75. Então, nenhum reparo, no meu entendimento, a fazer no voto da ilustre conselheira. Perfeito. Então, o colega quer fazer algum comentário mais sobre o voto rápido, o voto da doutora Bárbara? Bom, Gisele, Velho, eu confirmei, a sua tese está certa. Tudo que a gente julgou foi 2007 para frente, na mesma linha dos processos da Bárbara agora, e nesses casos a gente manteve os 75%, tá, Bárbara? Só para também colocar. E realmente seu contribuinte foi sortudo, ainda mais de você fazer todo o histórico. então podemos votar, pessoal? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, o voto da Bárbara no sentido de negar provimento, nesse caso, né, Bárbara? Perfeito.
Alguém é contra? Posso considerar, então, por unanimidade, no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento do processo da CDM Engenharia Limitada, correto? Sim. Perfeito. Então, vamos passar para frente. Por unanimidade. Por unanimidade, exatamente. O próximo processo também é da conselheira Bárbara, é o processo Bandeirantes, Dragagem e Construção Limitada. Colegas, eu consegui baixar aqui os arquivos, já estou tendo acesso à pasta, tá ok? Então, doravante, não há mais necessidade de vocês me mandarem por e-mail, eu acho que eu já posso acessar. Por exemplo, se está a Bárbara agora, o do Bandeirantes, eu estou vendo aqui já. Ok? Doutora Bárbara, a palavra está com a senhora. Tá, obrigada, presidente. Bom, nesse processo especificamente é um caso de decomp também, e ele me deu super trabalho, ele está todo coloridinho aí para vocês entenderem, mas no final não vai fazer tanta diferença essa confusão, não. Fato é a discussão de uma estimativa, se eu não me engano, do mês de junho, se ela vai ser considerada no ponto do saldo negativo. Então, eu fiz esse quadrinho aí no relatório, só para ficar mais claro. Então, trata-se os autos de declaração de compensação, o final é 0778, discriminados na tabela abaixo, transmitido por Bandeirante utilizando saldo de crédito, saldo negativo de CSL. O crédito é saldo negativo. Só que o grande problema, quando sobe isso para o CARF, é exatamente um valor de 52 mil, que é relativo à estimativa de junho, se eu não me engano, peraí. De junho, exatamente. Então, a discussão aqui é no seguinte sentido. O contribuinte, a formação do saldo negativo, ele é oriundo de algumas estimativas compensadas e o saldo negativo não foi homologado porque a compensação... Bárbara, só um minuto. Melhorou? A qualidade do teu vídeo, eu acho que você pode botar mais baixa. Não, botar no vermelho. Bom, agora desapareceu total. Deu? Bom, pode continuar, vamos lá. Bom, melhorou? Melhorou. Tá. Então, basicamente, a controvérsia que está aqui no recurso voluntário é essa estimativa de junho de 2005, no valor de 52 mil, que compôs o saldo negativo de junho, ela é passível de compor o próprio saldo negativo. Por quê? O contribuinte, ele cancela essa decomp. Depois de 31 de dezembro, ele cancela essa decomp e depois apresenta uma outra decomp para compensar a estimativa de junho de 2005. Então, assim, o fato é um pouco confuso, mas a matéria especificamente é essa estimativa de junho de 2005, que foi compensada por meio de uma decomp que depois foi cancelada pelo contribuinte, mas depois foi apresentada outra decomp para pagar essa estimativa de junho de 2005, se ela pode ser utilizada na composição do saldo negativo de 2005, que foi utilizado para pagar outros débitos. Então, a discussão é basicamente essa. É um pouco confuso, mas a discussão de fundo é a utilização ou não da estimativa compensada em junho de 2005 na composição do saldo negativo. Aí, como eu vou analisar esse item no voto, acho que não precisa de antecipar no relatório. Tá próprio, né? Pode sim, claro, pode sim. Ficou bem clara a situação. Pode falar. Bom,
nessa seara, a confirmação ou não do valor de R$ 52.023,62, incluído na composição do crédito de saldo negativo de 31 de dezembro do ano calendário de 2005, a título de pagamento de estimativa de CSL de junho, requerido na DECOMP oficial inicial, final 1778. Eu fui marcando uma de cada cor para vocês entenderem melhor. A estimativa de junho de 2005, no valor de 52 mil, foi compensada na DECOMP final 6516 e final 7049, conforme se extrai da declaração da DCTF, transmitida à folha 277 nos valores de 5.046, basicamente. Cabe destacar que a época em que transmitidas, em 29 de 7 de 2005, não havia vedação à compensação dos valores devidos por estimativa apurados ao longo do ano calendário, a qual foi incluída pela Lei 13.670 de 2018. Aí, antes de adentrar na análise específica do caso, importa tecer algumas considerações acerca da apuração do saldo negativo e os efeitos dessa compensação. Aí, sabe-se que o saldo negativo é apurado em 31 de dezembro e tal, vou falando sobre o saldo negativo, vou falando que o tributo sujeito por lançamento por homologação, tanto pago por meio do DARF ou por meio da DECOMP, extingue o débito tributário conforme dispõe o artigo 150, parágrafo 1º e 156 do CTN. Não há hipótese de suspensão. Cabe destacar ainda que a compensação nos termos do 150, inciso 2º, configura a modalidade de extinção do crédito tributário, mesmo que sob condição resolutória de sua ulterior homologação, que é o artigo 72 da 9.430. Então, a compensação de débito de estimativa declarada em 31 de dezembro extingue o crédito tributário. Até porque, após esse período de estimativa, que antes era estimado, que era necessário, torna-se definitivo. No caso de não ser homologada a compensação, a cobrança do valor ocorrerá no processo referido do DECOMP. Aí cito um parecer normativo da própria Receita, se manifestando nesse sentido, e passo por caso. Então, o site da DCTF, da DECOMP final 0778, que é essa azul clara, o objeto de análise desse recurso em que a estimativa de junho de 2005 foi compensada por meio de DECOMP final 6516 e final 7049, nos valores de 52.023. Verifica-se ainda das telas da Receita Federal que em 31 de 12 de 2005 as DECOMPs eram válidas e estavam pendentes de análise. Então, quando a composição do saldo negativo em 31 de dezembro, as DECOMPs que foram para compensar as estimativas de junho estavam válidas. Então, eu estou abrindo uma a uma. A DECOMP final 7049, que é essa roxinha, ela foi cancelada em 2007. Tá? A gente está falando de 2005. Pela DECOMP 6157. Nesse mesmo dia, a recorrente compensou tais valores na DECOMP 9050 e na outra DECOMP 0778, que é o objeto desse processo. Em relação à DECOMP final 6516, que é a amarela, o seu demonstrativo de crédito consta DECOMP inicial 4122. Esse processo tinha que ser do Nilson. Eu acho que deveria ter isso no sistema. Distribui para o Nilson. Porque a gente tem que colorir, praticamente utilizar um arco-íris para entender esse negócio. Então, em relação à DECOMP 6016, o demonstrativo do crédito consta da DECOMP inicial 4122 e posteriormente retificada pela 4650, cuja análise do crédito foi concluída em 7 de 4 de 2010. Cabe destacar que a parcela do crédito reconhecida não foi suficiente para homologar a DECOMP sequencial a 6516. Dessa forma, sendo válidas e existentes em 31 de 12 de 2005, o valor compensado de 52 deve compor o saldo negativo do período. Cabe destacar que qualquer resultado da análise da DECOMP posterior a essa data não deve influenciar na apuração do saldo negativo do ano calendário de 2005.
Isso porque a eventual cobrança do débito de estimativa ocorrerá à parte. Inclusive, verifica-se do relatório de situação fiscal da recorrente, a folha 379, que em 2009, esse débito de estimativa de junho de 2005 constava como pendente em sua conta corrente, tendo sido quitado o residual conforme o DARF tal. Aí eu trago aí a tela do relatório de situação fiscal mostrando o saldo remanescente que estava em aberto. Assim, ao desconsiderar o valor de 52, que é relativo à estimativa de junho de 2005, na composição do saldo negativo, implicaria uma cobrança em duplicidade, seja por não reconhecer o saldo negativo e, de forma concomitante, cobrar a própria estimativa. Trago a jurisprudência do CARF desse sentido e voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito recorrente ao utilizar o valor integral de 52.023,62 referente à estimativa de junho de 2005 na composição do saldo negativo de 2005. Aí eu só coloquei de amarelinho aí no final porque o contribuinte será sucumbente em 16 mil, porque essa parte ele não alega no recurso. Então, por mais que eu esteja dando provimento para ele utilizar essa estimativa de 52 no cálculo do saldo negativo, ainda vai sobrar um pedaço não homologado. Eu só coloquei destaquei aí, acho que a gente pode até tirar, mas é porque o dar provimento é só nesse sentido, vai ficar independente um saldo de 16 mil para compensar. Bom, gente, esse processo ele é meio confuso por causa de várias decompes, algumas canceladas, uma decomp em cima da outra, mas fato é, a discussão de fundo é, eu tenho uma estimativa de junho de 2005, isso vai compor ou não um saldo negativo, qualquer que seja que deu problema lá na frente da compensação da estimativa de junho de 2005. O problema é basicamente esse. Obrigado, doutora Bárbara. Então, deixa eu ver se fica bem claro para a gente não se confundir. Ele tem uma estimativa de 52 mil de junho de 2005 e ele quer compor o saldo negativo. Só que a forma de pagamento daquela estimativa foram por compensações que posteriormente foram retificadas. Isso, foi cancelada, depois ele apresentou uma outra decomp, aí parte dessa decomp nova não foi homologada. Aí a discussão é essa, eu preciso ter a homologação das decomps que surgiram para compensar a estimativa no cômputo do saldo negativo daquele ano. No meu entendimento, inclusive... Tem que travam. Não sei se você concluiu, eu perdi uma parte, não sei se estou te interrompendo. Você está me ouvindo? Estou. Pois não, eu acho que o Neudson, já passar a palavra para o Neudson, que ele é o nosso expert nesse assunto. Mas eu vou falar que esse assunto já discuti muito, até em âmbito de DG. Ele tem um parecer normativo realmente da Receita Federal, que ele entende, vamos supor que aquela estimativa de junho, que ele está compensando, se aquele valor está sendo confessado, ele já pode ser executado. Então, ele pode formar um saldo negativo e ele se utilizar desse saldo negativo. Então, com a devida vênia, esse parecer normativo da Receita Federal, que até pouco tempo era vinculado porque secretário de DRJ, eu não concordo, porque, de uma certa forma, ele não pagou a compensação, um crédito líquido e certo. Então, se o contribuinte está compensando com algo que não foi homologado, depois você pode executar, mas será que ele vai pagar? Então, eu estou antecipando um certo dinheiro para ele. É meu ponto de vista, mas é um ponto de vista que não foi adotado pela Receita Federal. O parecer normativo da Receita Federal, é claro, acho que é esse que você citou, né? Sim. É o 2 de 2018, diz que nessa situação dá-se, ele tem direito a se utilizar no saldo negativo. Eu fiquei só com uma dúvida, porque aqui tem pagamento, e você falou algumas coisas seguintes. Com certeza, aqueles 52 mil, mesmo em retificações, ele está confessado em algo que ele é passivo de cobrança posteriormente, né? Porque se for isso tiver garantido, de acordo com o parecer normativo 2, né, o 2 de 2018, eles estão aceitando, tá entendendo? Uhum. Mas é como eu digo, eu não concordo, mas se você me pegasse um voto meu um ano atrás, eu tenho que cumprir o parecer normativo. Porque eu acho que aí não seria um crédito certo, mas é uma outra discussão.
Eu vou abrir a palavra para o doutor Nilson aí e dar a palavra para os demais aí. Você também quiser fazer algum esclarecimento aí. Senhor presidente, acho que a melhor palavra é do Efigênio agora, porque foi ele que trouxe essa tese aí, né? Desculpa. Doutor Efigênio, então, está com a palavra. É porque é o seguinte... Demorou para mim, né? Sim, é porque o que nós discutimos em sessão passada, e essa foi a grande controvérsia, porque havia esse parecer, e eu não era egresso da TRJ, mas quando, inclusive, o julgamento, foi um caso meu, acho que foi a primeira vez que a turma enfrentou esse caso, com o parecer, né? E meu posicionamento, presidente, foi exatamente na sua linha, que eu não concordava, porque apesar dele ser, da possibilidade desse crédito ser cobrado posteriormente, eu bato exatamente essa tecla. Eu posso falar que esse crédito é líquido e certo? A minha opinião, essa foi, a argumentação foi em cima disso. E, à época, nós discutimos um caso que era um pouco mais complexo, que se tratava de restituição. Ou seja, o valor ainda seria quitado, se fosse o caso, posteriormente, e o contribuinte receberia aquele valor imediatamente. O empréstimo, né? Eu usei exatamente esse termo. É um empréstimo que o físico está fazendo para o contribuinte. Né? Então, eu posicionei contra esse parecer. E o Neilton acabou, a parte concordou também, né, Neilton? A gente seguiu essa linha. Né? Tá certo. Então, a questão é essa, né? É até estranho, né? A gente, na sessão de junho, da outra turma que eu participei, a gente até discutiu isso, tá entendendo? É complicado, eu não sou mais vinculado a parecer normativo, né? Se eu fosse julgamento em abril, maio do ano passado, eu estaria aplicando o parecer sem poder discutir nada, né? Dada a vinculação, né? Mas a rigor não, esse crédito, na minha visão, não é líquido e certo. A gente, às vezes, fica com medo de dar uma posição. Para esse processo até que não seria tanto problema, né? Bom, vai o que eu estou dizendo para outros processos e outras situações, né? Bom, mas a palavra está aberta, aí alguém falar, esse caso é bem interessante, o parecer da Bárbara, o voto dela está bem fundamentado na linha que ela adotou, então ela está aceitando, só que eu não entendi a questão dos 16 mil exatamente, hein, Bárbara, porque isso ele não questionou, não entrou com recurso, é isso? Isso, não está no recurso. O recurso então, matéria NT já só são os 50 mil. Por isso que eu quis evidenciar no dispositivo que é só para conceder o 52 na composição do saldo negativo, porque tem essa parte do 16 que ele não se manifesta. Mas só para fazer uma consideração, presidente, é que você me perguntou se o 52 já era passível de cobrança. Aí eu coloquei até o print do relatório de situação fiscal, está até em amarelinho, está na página 6, que já estava em aberto exatamente esse valor de 52.023,62. Então, assim, já estava, inclusive, como pendência na Receita Federal. E aí sobrou um saldo residual lá para ele pagar de 3.267,73 e ele pagou com DARF. Mas esse 52... eu acho que aqui está liquidado, então. Né? Então, porque aqui, não existe aqui já não é mais aquele problema, viu, Efigênio? Porque aqui já está liquidado, né? Se o saldo devedor era só 3.262, o resto já estava extinto de alguma forma. De alguma forma, eu não sei qual forma foi. Tá. É exatamente essa pergunta. Como que está a situação desses débitos, dessas outras decompras? Porque, na verdade, ele utiliza o crédito no decompra, que não foi retificada, cancelada. Chegou a verificar a situação dessas decompras, Bárbara? Efigênio, eu verifiquei, mas eu não sei, assim, hoje como é que tá, entendeu? Eu sei que parte não foi homologada. Eu acho que parte que não foi homologada foi, inclusive, esse saldo que deu origem a esse saldo residual de 3.267. Mas como para mim isso não tem muita relevância, não faz diferença, então eu não sei hoje como é que estão essas decompras, entendeu? Não sei nem se eu conseguiria ter acesso a isso. Esse extrato para além do processo, o contribuinte trouxe agora, já estava, hein, Bárbara? Tu te lembra desse detalhe? Já estava. É a folha 379.
É porque a DRJ antigamente eles não aceitavam, passaram a aceitar depois do parecer normativo. Quer dizer, tinha umas que aceitavam, outras que não, isso era muito difuso, até como a Efigênio falou, tá entendendo? Agora é o seguinte, pelo que está constando aqui, se só tem um saldo de devedor de 3.267, ele foi pago, não tem nenhum problema do parecer, né? Esse de repente está quitado, pode formar o saldo negativo e ele pode se beneficiar. Então, para mim, fica até mais confortável, porque a gente não vai precisar nem aplicar o parecer normativo. Eu sei que você deve deixar no seu voto, que é um reforço, né? Mesmo que não fosse assim, seu voto não mudaria, né? Ele está completo pelos dois lados, né? Para a gente muda um pouco, né, nesse aspecto aí, tá entendendo? É, porque está aí tudo quitado, né? Já teria sido quitado. Está quitado, pode formar o saldo negativo, porque o que ele quer utilizar é o saldo negativo. Se ele pagou essa diferença, está comprovado nos autos que ele pagou, e se está quitado, por um lado ou por outro, né? Aí, por ter quitado, ele já pode ser o saldo negativo, ou, alternativamente, pelo fato de o parecer normativo permitir, porque ele já confessou a dívida, e ela é executável, né? Que é a tese do parecer normativo, né? Ok? Senhores, querem voltar? Podemos voltar? Doutor Deus, a palavra está com o senhor, desculpe. Só para complementar o que o Efigênio falou, é sobre o parecer normativo. A ideia do parecer normativo qual é? Ora, se o contribuinte confessou em DECOMP essa estimativa, certo? Essa estimativa, o crédito foi constituído de estimativa, ele vai ser cobrado. Né? Essa é a ideia. E, efetivamente, é cobrado. Né? Aí teve uma época em que a BFM disse assim, opa, mas esse crédito, isso não é crédito tributário, porque é só uma antecipação. E o fato gerador é só 31 de dezembro, certo? O crédito tributário é 31 de dezembro, eu só estou antecipando, eu não posso cobrar isso daí, executar isso aí, porque não tem crédito tributário, já que a estimativa é a antecipação de um crédito tributário, que só vai acontecer em 31 de dezembro. Aí a PFM diz, não vou executar mais estimativa. A Receita chiou, porque aí os contribuintes ficariam desestimulados a recolher a estimativa. Se não vai ser executado, não vai ser cobrado, pagar para quê? Né? Pagar só 31 de dezembro. Receita chiou, aí a PFM recuou, disse, tudo bem. Eu vou executar a estimativa desde que ela componha o saldo negativo. É como se fosse assim, olha, o crédito tributário, certo, é 31/12. Como essa estimativa ela vai compor, certo, o saldo negativo, desculpa, a apuração, né, ela vai compor lá aquela apuração do tributo, tanto faz se eu estou executando a título de RPJ ou a título de estimativa, é tudo tributo. Certo? Então, se ela estiver lá dentro da apuração do imposto, eu vou executar a estimativa. Esse é o parecer normativo que a gente está falando aqui. Certo? E aí, o que a gente trouxe essa tese, eu acompanhei, né? O que a gente não está seguindo? Eu digo, a tese do Efigênio, eu nem me lembro como é que os outros colegas se definiram exatamente. Primeiro foi isso que você já falou, o Efigênio falou, é o caso, olha, é restituição, então, na verdade, ele está pegando um empréstimo. Né? Isso não é muito certo. Certo? Então, mas aí a contra-argumenta isso, não, mas ele está sendo exigido. Ele vai ser exigido daquilo, porque tem um cargo de cobrança. Certo? A solução que a gente propôs, qual foi? Ora, quando for decidir sobre o saldo negativo, e a gente diz assim, olha, não estou usando aquela estimativa no saldo negativo, a gente avisa na delegacia, no acordo vai dizer, olha, essa estimativa não compõe o saldo negativo. Se ela não compõe, ela não tem que ser cobrada, executada. Certo? Então, adequa ao parecer normativo. O parecer normativo diz, vou executar se compor o saldo negativo. Ao julgar o saldo negativo, a gente diz assim, não compõe o saldo negativo. Não precisa executar. Não deve executar. Essa é a ideia. Tá? É uma adequação
prática, né, em relação ao parecer normativo e para essa decisão de não aceitar uma estimativa que foi quitada por compensação não homologada, certo? Entendi. Aí já, né? Pois é. Mas eu acho que até os colegas que têm adotado assim, não, se foi apresentada a DECOMP, ou seja, se a estimativa foi confessada, né, se o crédito tributário foi constituído, então já pode utilizar. Essa é a outra tese. Então, realmente, a gente tem aqui duas teses, né, dentro da turma, né? Depois o FG, se quiser, me corrige. Aí, as exceções aqui, a gente julgou, acho que foi no mês passado, um caso em que tinha parcelamento. Mas se foi parcelamento, se ele parcelou, bom, se ele parcelou, ele está pagando, então a gente considera como pagamento. Então, aí já foi aceito o parcelamento lá dentro do saldo negativo. Mas se a estimativa foi quitada por declaração ou compensação não homologada, aí essa tese do FGN que eu acompanho é no sentido de não aceitar, tá certo? É de não aceitar. No caso aqui, se já foi pago por outros meios, né, aí já contorna isso, aí eu acompanharia pelas conclusões, porque foi quitado por outros meios, né? Mas essa tese de que basta você apresentar uma DECOMP, certo? Para quitar a estimativa, independentemente do destino dessa DECOMP, eu já vou poder computar essa estimativa no saldo negativo, é isso que a gente refuta o FGN e eu acompanhando a ele, né? Então, assim, no caso, já que foi quitado por outros meios, a estimativa foi quitada por outros meios, né, eu acompanharia pelas conclusões, e é parcial, né, Bárbara? É parcial, né, porque tem uma parte que ele não conseguiu quitar, né? É isso que eu queria colocar. Deixa eu ver, eu fiquei só com a dúvida, que eu achei interessante, eu tenho até um comentário para fazer também, Nilson. Mas, Bárbara, eu fiquei em dúvida, o recurso, ele está questionando só os 52, é dado o provimento total, porque ele só está questionando os 52, né? Não é isso? Então, fica provimento total. Eu preferi colocar no dispositivo dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito da recorrente a utilizar o valor integral de 52.023,62 referente ao estimativo de junho na composição do saldo negativo no calendário 2005, para não ficar dúvida. Eu acho que ficou bem claro para mim. Eu acho que é o correto. Ainda vamos dar provimento total, porque foi a única coisa que ele questionou, né? Ele poderia ter verificou que ele poderia ter questionado outros valores, mas ele não recorreu, está fora da nossa alçada aqui. Mas eu preferi falar dessa forma, para não ficar dúvida lá embaixo. Não, eu concordo. Sim, mas qual é essa da questão da sucumbência aqui que você fala? Não, né? Eu vou tirar essa parte de amarelo, né? Era só para alertar na... Deixa eu só para ver. Vamos colocar em votação, que eu não sei por isso. Por enquanto, o doutor Nilson, só uma observação que eu achei muito interessante, você estava comentando. Sabe a única coisa que me incomodou um pouco naquela tese? Eu disse, olha, eu aceito aqui, mas eu mando cancelar aquele débito, a cobrança daquele débito. Quer dizer, eu não aceito, me perdoe, né? Eu não aceito, mas você cancela a cobrança. Eu fiquei em dúvida se a gente teria poder de se manifestar sobre um débito que não estão nos autos, né? Porque aquilo é uma confissão de dívida, na realidade, né? Você está entendendo? Era uma saída boa. Mas, como não vai ser o caso, né, a gente pode... isso não cai na prova. Mas, assim, por que eu acho que a gente pode falar sobre ele? Porque a gente está falando de imposto de renda, certo? E a estimativa é a antecipação do imposto de renda. Certo? Então, a gente está falando de imposto de renda. Então, quando eu digo assim, olha, no imposto de renda apurado em 31 de dezembro, eu não incluí aquela estimativa. Ou seja, não houve antecipação. Certo? Então, assim, o lançamento... eu não posso... E depois, encerrado o ano, não posso exigir mais. Certo? Não posso exigir mais.
Mas parecer que pode, né? Não, a gente, assim, a Receita não, né? O parecer até aceitou, né? O parecer diz assim, não, o que eu estou executando é o imposto de renda, que foi antecipado, ou deveria ter sido antecipado. Agora, como eu estou incluindo, certo, na apuração aquela estimativa, a estimativa não foi quitada, então eu posso cobrar, apesar de ter sido incluída, eu posso cobrar porque ela não foi quitada. Tá certo? Como se fosse uma longa mãos, assim, do tributo. Mas a gente está falando sempre do mesmo tributo, é imposto de renda. Nilson. Sim, diga. Isso que você acabou de falar foi exatamente essa discussão que teve antes do parecer da TFM e a Receita. A saída foi o seguinte, olha, é estimativo, mas após 31/12, aquela estimativa, naquilo que você disse, se convola em tributo, então eu não falo mais em estimativa. Então é o seguinte, passou 31/12, mas sim, se é a mesma coisa, mas agora não é estimativa, agora é imposto de renda. Foi assim que conseguiu, que solucionou o imbróglio entre a Receita e a PFM. Pois não, desculpa interromper o senhor, foi só para fazer essa colocação. Exatamente isso. Essa discussão. Bom, colegas, eu acho que a gente pode votar, não? Sim. Doutor Neves, sou o senhor primeiro para votar. Certo. Eu só tenho uma dúvida. Os 52 mil já seria sem os 16 mil, não é isso? Porque assim... Sim, Nilson. Estou reconhecendo... O 16 mil o Covid nem questiona. É só porque quando eu estou refazendo tudo... Porque eu não ouvi o processo, me desculpe. Ele está pedindo quanto? 68, é isso? O direito de não, ele está pedindo... se a gente for voltar lá inicialmente e refazer tudo, sim. Por isso que eu achei esse 16 mil por alto, tá? Que eu fui refazendo decomp por decomp. Sim. Mas a discussão que subiu foi só a estimativa de junho de 2005, que é esse valor de 52. Eu só queria dar uma sugestão para que fique mais claro, porque assim, um processo de decomp, a gente tem que julgar se a decomp vai ser compensada ou não, certo? Se vai ser homologado ou não, certo? Eu acho que seria importante colocar, no caso, e seria, então, colocar na decisão de que a decomp está sendo homologada parcialmente, até o limite do crédito. Não seria... Pois isso aí, sabe, Nilson? Pelo menos em termos de DJ, a gente preferia não se pronunciar nesses termos, porque eu só sei se homologa ou não quando faz o encontro de contas, que a gente não faz aqui. Por isso que lá, normalmente, pelo menos na minha turma da gente, ele dizia, reconhecia o crédito para ser utilizado na compensação. Ele não dizia se era total ou parcial. Aqui ficaria fácil, por exemplo, do provimento recurso voluntário para reconhecer o crédito de 52 mil, que pode ser utilizado na compensação. Eu não digo se vai colocar parcial ou total, realmente a gente não sabe, né? Então, seria a sugestão nesse sentido, para a gente não correr esse risco de um encontro, de algo que nós não estamos fazendo, né? Não é competência nem do CAF fazer esse ponto de contas, né? Mas é porque, o Ricardo, lá da turma, voltando aqui para a gente homologava ou não homologava. Certo? Por quê? Primeiro que decomp não é só crédito, também é débito. Né? A gente pode não homologar em razão do débito, não só do crédito. Né? Porque tinha um risco, viu, Nilson? A gente chegou até a fazer isso, mas depois corria às vezes o risco desse crédito, ele já tem utilizado em outra decomp, outra compensação. Aí eu estava utilizando, não, esse aqui eu extinguei, ele se utilizou 2 vezes. Então, não, você tem direito a esse de crédito que deve ser utilizado, salvo não utilizado dentro da compensação. Então, a gente teria mas não corria o risco de reconhecer algo que a gente não tem certeza. Não, eu compreendo. Mas o que acontece? Se ele já utilizou em outra decomp, a outra decomp é que não vai ser homologada, então ela vai ser decidida depois. Não, já pode ter sido, às vezes não. Às vezes se ela foi decidida... Não, vê bem. Às vezes já foi homologada a outra. Esse que era o problema. Se já foi homologada
logo essa, porque você já usou outra que já foi homologada. Pois é, mas eles chegaram e disseram, não, a decisão da DRJ homologou. Pois é, mas aí o erro é da Receita, entende? A gente não está fazendo revisão aqui da... Eu sei, mas bem, né? Por que a gente aqui iniciasse algo para decidir a homologação, eu tenho que fazer um encontro de contas. Eu não posso dizer que homologou parcela ou total se eu não estou fazendo encontro de contas. Por isso mas no momento que o CARF diz, olha, eu homologuei parcialmente, não, está só parcial. Você está dizendo, eu homologuei total. É só isso que eu queria evitar. Por isso, a minha sugestão, e é o que a gente adotava, está entendendo? Eu sei que isso é divergente, era desenvolver direito creditório para utilizar na compensação. Pronto. Aí a gente não corre risco nenhum. Em termos de julgamento, qual é o problema disso? Certo? Existe um ato administrativo que não homologou. Certo? O que vai reformar esse ato administrativo? Não vai ser o outro ato da DRF. A DRF não pode apreciar novamente. Certo? Ela pode só executar essa decisão. Certo? Sim, então assim, tudo bem. Aí você pode até dizer assim, não, eu reconheço o crédito, devolva-se a DRF para fazer nova análise. Aí a DRF vai poder emitir um novo despacho. Mas, Nilson, vem questionando para a gente a existência do crédito ou não. Ele nem... Depois até ele questiona, olha, mas no fundo de conta vocês cobraram multa ou não cobraram, entendeu? Então, o julgamento é um ato administrativo que é despacho decisório que não... A gente tem que decidir sobre despacho decisório que não... Mas a matéria trazida para recurso foi a matéria do direito creditório. Então, a gente tem o direito creditório e tem que executar, tá entendendo? Esse é o meu ponto de vista. Porque esse é um ponto de vista de quem está fazendo uma revisão. Não julgamento. De jeito nenhum. Não julgamento, entende? Porque a gente julga conforme os autos. Eu vou julgar assim porque a DRF pode ter outros problemas. Eu não te falei isso. Isso não está nos autos, entende? Conclua seu ponto de vista, ver se eu volto e eu vou dar meu ponto de vista. Só não diga coisas que eu não disse. Só não faça se fizer uma conclusão de algo que eu não falei. Né? Aí fica errado, né? Eu não estou dizendo que você falou. O colegiado é livre. Eu não estou dizendo que você falou. Então pronto. Mas você disse. Eu não disse que você falou. Sem polêmica, que eu acho que não precisa polêmica. Eu estou interpretando as consequências desse pensamento. Mas eu não disse que você falou isso. Pois é, eu não disse isso. Com certeza você não disse. Mas eu entendo que é uma consequência que você disse. Pois não, vamos direito. Se o senhor volta com o relator, como é que eu volto? Bom, a minha única sugestão foi em relação ao dispositivo, certo? Isso daí, eu acho que fica a critério da relatora, mas o conteúdo da matéria que está sob júdice, e aí eu conto com você, que é a questão se o crédito é líquido certo ou não, certo? Então, eu concordo, eu acompanho a relatora. Perfeito. Doutor Toselli, seu voto. Presidente, raras as vezes que eu fico quieto, viu? Eu também costumo falar bastante, mas esse é um assunto que já foi amplamente discutido. Inclusive, a nossa turma prevaleceu o entendimento no sentido do parecer. Eu não sei quando que isso mudou, por que mudou. Mas, enfim, e toda essa discussão dos efeitos da decisão, para mim, mostra que incomoda julgar ao contrário, mas é o que deveria ser julgado. Eu digo isso por quê? Porque, na prática, a gente tem que ver como deve ser, né? Direito é dever ser, não é. O que pode acontecer na prática é consequência do dever ser. Se eu tenho uma estimativa declarada, confessada, e a Procuradoria fala que vai executar, a minha obrigação enquanto julgador data vênia é acatar. Porque o que vai acontecer na prática, se eu não faço isso, não é o risco da fazenda ficar com um crédito, é o contribuinte pagar 2 vezes. Na negação do saldo negativo e na possibilidade jurídica de executar. Se vai ou não executar é contingência do sistema, mas o que deve ser, o mundo do direito deve ser executado.
Então, a premissa nesse ponto, para mim, é o contribuinte vai ser executado, porque o direito determina que ele seja executado. Então, com a devida vênia, muito também tem um enorme desconforto em julgar que depósito bancário é receita. Aquilo me deixa furioso internamente, mas eu vou seguir a orientação normativa que fala que é receita. Então, assim, esse é um ponto que, existindo parecer, orientação, ainda me incomoda a negativa do direito, presidente. Então, deixo aqui o meu desabafo, ricas as discussões, não vai ter fim isso de liquidação, por quê? Porque o problema é causado antes disso. Realmente, na prática, você pode colocar o que você quiser no voto, e se a Receita, a Procuradoria vê que aquela estimativa estava declarada em DCTF, confessada, ele vai cobrar independente do que a gente for fazer aqui com o cômputo do saldo negativo ou não. Então, sistematizando tudo, é aqui nesse processo que a gente tem que resolver o problema, permitindo o direito de computar essa estimativa no saldo negativo. Então, nesse sentido, por amor ao debate, eu encerro por acompanhar o voto da relatora, como voto. Perfeito. Doutor Alain. Então, presidente, essa questão aqui já foi amplamente debatida na turma, né? Eu deixei agora, na parte do meu voto, para expor novamente a minha posição. Peço licença aos demais colegas que já bem a conhecem, mas como é a sua primeira sessão aqui conosco, daí então eu deixei aqui para o momento do voto para novamente falar sobre a minha posição em relação a isso daí, na verdade. Então, de fato, existe esse posicionamento de alguns colegas do CARF contrários à solução de consulta quasi-judicial, no sentido de que não deveriam considerar a estimativa compensada no saldo negativo, qualquer problema que houvesse na compensação que não estivesse prontamente homologada, de não considerar no saldo negativo por conta de falta de certeza e liquidez, na verdade. Essa é uma posição de muitos colegas no CARF, inclusive. E a solução de consulta já dizia que ia ser cobrada na própria DECOM. A minha linha é na linha da solução de consulta, mas eu tenho algumas ressalvas em relação à solução de consulta. Em primeiro lugar, porque nós lidamos aqui no CARF com situações que envolvem vários momentos, certo? Então, por exemplo, os momentos mais recentes, nós sabemos que quando ela não é homologada e ainda está em discussão, o contribuinte está sujeito a ser cobrado naquela outra, certo? Mas isso não acontece em todas as compensações que nós lidamos aqui, principalmente as mais antigas. Esse é um fato. Né? O segundo fato é o seguinte, se você admitir que essa cobrança, de que você não pode admitir aqui por falta de certeza e liquidez, nesse processo do saldo negativo, nós vamos proferir uma decisão cujo efeito prático será cobrar aquele valor, certo? Enquanto o outro processo, sobre o qual nós não temos nenhuma competência, também vai cobrar aquele valor. Aliás, já está cobrando, porque o despacho eletrônico, ele já dá uma intimação de cobrança, então já houve o início de uma cobrança, embora ela esteja com a exigibilidade suspensa, certo? Eu até acompanharia essa posição dos colegas do CARF se nós tivéssemos uma competência para aqui negar e ao mesmo tempo virar e falar assim, aquele outro processo fica cancelado. Se nós tivéssemos essa competência, eu acompanharia essa posição, mas a rigor a gente não tem. Na prática, o que acontece? O contribuinte tem que pegar essa decisão aqui, tem que pegar aquela outra decisão, tem que levar na revisão de ofício e falar assim, olha, uma dessas duas cobranças aqui tem que ser cancelada. E eu não acho isso juridicamente admissível, que o contribuinte precise receber duas cobranças, né, cobrança e duplicidade, e ter que ainda pleitear a revisão de ofício para que uma das duas seja cancelada. Então, a minha posição é no sentido de que, quando o contribuinte já alega que está sendo cobrado no outro, ou quando já existem elementos no processo que te permitem presumir que isso esteja acontecendo, eu venho acompanhando a solução de consulta. Mas, em alguns casos específicos, eu acompanho a posição dos demais colegas, no sentido de que, se não houver elementos nos autos que me permitam afirmar com segurança que essa cobrança está sendo feita no processo, né, ou está sob exigibilidade suspensa, enfim, mas que já foi iniciada de alguma forma, aí eu venho votando no sentido de negar
o aproveitamento da estimativa. No caso aqui, eu vejo que a posição da relatora se coaduna perfeitamente com a minha posição, né, no caso, e em relação à emenda, realmente, no que será o dispositivo do acórdão, assim, de fato, a gente não deve se pronunciar sobre a parte incontroversa. E também na DRJ eu percebi que nós tínhamos o cuidado de não falar sobre a homologação, mas simplesmente só sobre o crédito. Diante dessas duas coisas, enfim, talvez, no máximo, uma redação aqui que, ao mesmo tempo, não fizesse com que nós não falássemos mais do que deveríamos, mas também, ao mesmo tempo, para chamar, de repente, a atenção de quem vai executar de que existe uma parte incontroversa. Não sei, só uma sugestão. Certo? Então, eu acompanho a relatora. Perfeito. Agora, doutor Alain, doutora Gisele. Bom, a gente, sem mais delongas, acho que o Tozelli e o Alan já colocaram a situação em concreto. Para nós, se o contribuinte confessou em DCTF, assim, a cobrança vai existir, tá? Ainda que eu não enxergue de forma tão clara como na linha que o Alan colocou, realmente a gente sabe que nesse sentido, à medida que o contribuinte traz essa informação em DECOMP, isso vai ter um encaminhamento interno. Concordo que a gente não tem esse longa-manos aqui de resolver a situação dos dois processos, o que acaba nos colocando numa situação delicada, né, e o parecer nesse sentido, eu acho que ele vem apoiar também essa nossa linha de raciocínio, no sentido de que, independentemente de estar comprovado, e claro, essa cobrança da estimativa no outro processo, que seria factível a existência dessa duplicidade, portanto, a gente teria que resolver aqui essa questão do saldo negativo. Então, eu acompanho a relatora em voto, inclusive na premissa prévia que a Bárbara consigna no próprio voto, né, que independentemente, mas ela traz a prova, isso acaba nos trazendo segurança. Presidente, sobre a proclamação, eu acho que talvez colocar o valor como o senhor consignou, né, dos 54 mil, eu acho que fica muito mais fácil, porque no fundo acaba trazendo uma clareza e a gente não entra muito nesse impasse, assim, poxa, eu tenho que colocar a questão em controvérsia, o valor está ali, e eu acho que a Bárbara deixa muito claro também essas colocações no voto. Então, talvez colocar os 16 mil geraria mais dúvida do que propriamente uma visão assertiva quando a DRF, enfim, for executar o que está. Então, essa é a minha opinião, então eu acompanho a relatora e deixaria como acho que ela colocou já, né, nesse sentido, né, Bárbara? Ok, Gisele. Vamos agora ao doutor Efigênio. Presidente, a matéria já foi amplamente debatida, só farei um adendo. Às vezes tem posicionamentos que realmente nos deixam um pouco desconfortáveis, como citou o conselheiro Tozelli. Só que, às vezes, quando nós estamos diante de lei, né, nós não temos competência para votar contra. Agora, diante de parecer, né, que é o caso desse parecer, e tanto é que a matéria é controversa, né? Então é só saber. E, no caso específico, aqui eu vou votar pelas conclusões, porque o valor efetivamente está quitado, né? Até uma diferença que já havia foi recolhido do DAF, então, mas se eu votasse em tópico, eu estaria contrariando o meu posicionamento. Então eu acompanho a relatora pelas conclusões. Mas lembre-se que no caso do voto da Bárbara, pelo que eu entendi, ela falou duas coisas, né? Olha, está quitado, e pode ser aparecer, mas aí eu voto pelas conclusões, porque é o seguinte, porque a construção porque ainda que não tivesse quitado, prevalecia da mesma forma, porque a essência é na linha do parecer, por isso que eu vou pelas conclusões. Perfeito. Então agora a doutora Efigênia, a Bárbara que apresentou. Doutor Alexandre. Eu também acompanho a relatora, presidente. Tá certo, perfeito. Bom, eu volto com a relatora mais fortemente para esse lado, já está pago, já está quitado, está entendendo? Essa questão da estimativa, ela está resolvida, viu, Tozelli? Agora não pode mais compensar.
Então, Eu acho que o parecer veio por causa disso, porque ó, já que eu fechei essa porta, então eu vou liquidar tudo. Nunca a permissão de compensar a estimativa foi o grande problema. Mas no passado foi proibido, numa medida provisória, que cada um sabia, isso em 2006, foi não, Nilson, você se lembra disso. Mas teve uma época que eles proibiram, porque a Receita viu todo esse imbróglio que dá, né? Se você olhar, as duas teses são coerentes, está entendendo? Então, tem um lado do direito líquido do ICET, outro lado, você vai cobrar duas vezes a dívida, se o órgão está dizendo isso. Então, eu concordo, a raiz do problema foi a permissão de compensar, porque a essência da estimativa é antecipar, é caixa para o governo. Quando você compensa, você não dá a caixa para o governo. É moeda, você antecipa aqui e depois se ajusta. Então, a partir do momento que permitiu compensar, aí que foi o grande problema. A própria estimativa deixa de ser estimativa, porque não abastece o governo com dinheiro, né? Eu sei. Gente, então, olha, eu vou estar colocando aqui, eu não vou nem polemizar, como a doutora Bárbara colocou, né? Volto a dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito da recorrente a utilizar o valor integral de 52.023, referente à estimativa de junho de 2005, na composição do saldo negativo do calendário de 2005. O conselheiro Efigênio votou pelas conclusões. Senhor presidente, perdão. Levando em consideração o que o Efigênio falou, eu também vou votar pelas conclusões. Na mesma linha do Efigênio. Efigênio, Nilson. Pelas conclusões. Voto pelas conclusões. Mais alguém? Posso concluir assim? Tá bom? Gente, eu vou fazer um intervalo rápido, que eles têm que suspender a gravação, porque na verdade... almoço, não? Vocês quiserem já parar para o almoço... Acho que tá bom. Então tá bom. Então, acho que poderíamos, né? Meio-dia, né? Concluir. Sugestão, né? Acho que sugestão seria almoço. Oi? Aqui em Minas, a gente almoça assim mesmo. Meio-dia tá um bom. Em São Paulo é meio-dia também hoje, sério? São Paulo não tão boa. E é 1h da tarde. Tá bom? Retornamos às 14 horas, continuando a sessão. Tá bom? Perfeito. Gente, então eu peço para suspenderem a gravação nesse momento, tá certo? Encerramos, podemos uma pausa na sessão da tarde, que nós iniciamos, tá entendendo? E posteriormente nós concluímos. Agradeço a todos e até mais tarde, tá ok?